Até que pouco tempo eu falei aqui no canal sobre o fato de como ter mais de uma tela pode ser útil. Falando mais sobre os benefícios de você trabalhar com multitela. Todos esses produtos de realidade virtual, esses produtos que você consegue utilizar num meio mais profissional, sobre realidade aumentada ou virtual mesmo, tem muito isso. No âmbito mais profissional dessas categorias de produto, a gente tem algo que acaba sendo bem semelhante, que é o fato de que você tendo esse óculos, o limitador espaço físico deixa de ser um limitador. Ele é basicamente ter várias telas sem a necessidade de você precisar de um monitor. Citando um exemplo bem claro aqui, é como se você tivesse Minority Report. Acho que todo mundo aqui se lembra das cenas do Tom Cruise lá, né, mexendo nessas telas virtuais. E seria basicamente a mesma coisa. O que para muitos pode parecer algo até sem sentido, pode parecer algo que não vai mudar em muito. Só que eu quero que vocês parem e pensem que você vai poder trabalhar de onde você estiver. Às vezes você vai estar no banco do Uber e você vai ter ali seus monitores. Você vai conseguir ver também ali, é um consumo de conteúdo também diferente, onde afinal você vai conseguir ter basicamente um monitor grande pra cacete onde você estiver. Isso somado com a computação entrando num novo patamar, que é um patamar extremamente diferente do que a gente já imaginou ver, nós temos uma grande mudança por vir. Que a gente está no processo inicial dessa mudança, que a gente já vê algumas coisas já há algum tempo. E também tivemos, mais recentemente ainda, na semana passada, o evento de lançamento da Apple na WWDC, onde eles apresentaram um Apple Vision Pro, que é exatamente o mesmo conceito, só que trabalhado de uma maneira um pouco diferente. Eu ainda pretendo fazer um vídeo um pouco mais específico sobre ele, pegando mais detalhes, talvez possam ser interessantes ou não. Mas eu vou acabar citando muito ele porque ele traz uma mudança significativa, que pode ser pequena, mas que eu acho importante. E bom, aqui nesse vídeo o foco é a gente falar sobre essa mudança no ambiente mais profissional, do ambiente mais técnico, como a gente vai provavelmente ver daqui pra frente. Isso aqui nada mais é do que uma especulação. Eu não tenho certeza de nada, não tem como eu afirmar. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Vinícius Duarte, cara, sou aqui o apresentador que vos fala, que vai hoje falar sobre um pouco dessa tão grande, ou não tão grande assim, mudança evolucional, certo essa palavra? Acho que tá. Mas vou falar aqui sobre essas mudanças que a gente pretende ter, a gente pretende não, que a gente vai acabar tendo no nosso ambiente de trabalho. Primeiro de tudo, eu vi muita gente falando sobre esse Apple Vision Pro, muita gente comentando o fato de que ele vai ser um produto que vai fracassar e que não deve dar certo. Eu achei uma coisa até curiosa, porque tudo que eu tava vendo já de alguns tempos pra cá já é justamente o contrário. É que basicamente o caminho era para seguir assim. Tudo pelo menos estava me dizendo que a gente vai acabar indo para esse caminho. Com alguns produtos cada vez mais relevantes chegando ao mercado, produtos que são interessantes pra cacete. Mas eu entendo porque muita gente falar sobre que esse produto vai fracassar. Afinal de contas, nós já tivemos já alguns produtos, como por exemplo o Google Lens. Google Lens não, como é que era o nome daquele óculos do Google? Google Glass. Esse que foi talvez um dos maiores fracassos que o Google já fez, entre muitos outros que o Google fracassa com uma certa frequência. Aqui a gente tem que falar sobre que aquele produto eu acho que ele não tinha o que era necessário na época. Ele de fato foi um produto muito à frente do seu tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre especificações técnicas porque é importante para você entender do porquê que eu tô querendo falar isso. Naquela época a gente não tinha ainda um produto que conseguia ter um processamento tão bom isoladamente. Ou seja, ele basicamente não conseguia processar as informações. Ele nem sequer conseguia exibir direito às informações. E com isso ele dependia muito de algum terceiro uso, de algum aparelho. E isso deixava as coisas bem complicadas. Porque na época a gente não tinha uma conexão com a nuvem tão estável e tão boa e tão... não era viável. O básico era que não era viável. Então calhou que era um produto que já nasceu como ser um acessório. Coisa que agora esse óculos da Apple muda um pouco. Muda um pouco não, muda totalmente. Porque nós tivemos de uns tempos pra cá uma grande revolução nos chips e processadores. Nós tivemos uma revolução muito importante que é o Apple Silicon. Isso é o tipo de coisa que o público geral não sabe o que é, mas é uma revolução muito importante. Basicamente a gente tem um processamento num computador inteiro, que é um computador gigantesco, com um processamento realmente bom, num processador que tem, mano, isso aqui, tem esse tamanho aqui da minha unha. Inclusive sim, minha unha é feia. E essa é uma mudança importante, porque ele agora tem um funcionamento único, mas também só o dispositivo da Apple que tem esse pressuposto. Os outros não tem.
Os outros que a gente já tem no mercado são produtos que também dependem de um celular. Mas, no entanto, a gente já tem, mano, soluções muito mais interessantes. Porque agora nós temos o Samsung DeX. É basicamente você ter o seu computador a partir do seu celular. Você conecta o seu celular da Samsung no seu monitor e basicamente você tem um computador completo. E que quando você soma isso com esse óculos, você tem uma combinação muito foda. Podendo trabalhar de qualquer canto, ou até mesmo você só precisando de um escritório muito menor, onde você não tem tanta necessidade de espaço, porque você tá utilizando um ambiente virtual, cara. Isso é foda. Mas existe também um outro ponto, além até mesmo da maneira como se a gente trabalha, porque tudo que eu tô falando aqui é muito baseado ainda no nosso sistema padrão de enxergar as coisas, não são em 2 dimensões, mas em 3 dimensões, mas tá faltando alguma coisa que a realidade virtual pode trazer. E essa é a parte que é totalmente especulativa. A gente já tem alguns usos dessa realidade virtual que são bastante interessantes. Os principais eu acho que são principalmente na engenharia e na produção, onde a gente consegue visualizar, existem alguns óculos que você consegue visualizar o prédio feito através do óculos. Você consegue ver a circulação de ar de um carro de Fórmula 1 projetada através desse óculos. E isso é surreal, por conta que isso é a mesma revolução que a gente tem, por exemplo, na impressora 3D. A impressora 3D, mano, agiliza muito o processo de fabricação. Por conta que você, quando vai fazer qualquer protótipo, você acaba fazendo ele de uma maneira meio porca, num produto qualquer, que é só mesmo pra você poder ter uma noção de volumetria e tudo mais. Só que é muito trabalhoso, não necessariamente trabalhoso, mas acaba sendo mais demorado. Só que quando a gente tem essa ferramenta que você literalmente consegue imprimir qualquer coisa com muita facilidade, você consegue ter isso muito mais fácil, porque hoje em dia tem pessoas que têm em casa impressora 3D. Dessa mesma forma, imagina você tá ali interagindo com um mundo virtual, onde você literalmente nem sequer precisa imprimir na vida real. Entendeu a loucura? Você quebra alguns passos, você deixa isso muito mais rápido e muito mais fácil. Tudo bem, eu sei muito bem que grandes coisas, projetos muito importantes, como por exemplo, às vezes uma camisa, por assim dizer, você precisa ver ainda, mandar para fabricação, tudo mais, você poder ver qualidade de tecido, de material, tudo bem. Talvez você não consiga ver isso numa realidade virtual que, enfim, é só uma tela. Mas você consegue pelo menos ter o primeiro passo, que é volumetria, muito rápido e muito fácil. Mas não só isso, eu acho que aí entra um aspecto que eu acho que a gente vai mudar a nossa percepção de realidade. A realidade virtual vai deixar de ser somente um aspecto que faz uma coisa diferente, que a gente tem que entrar para realmente a gente estar não sei, é um aspecto talvez que eu acho que talvez seja a quarta revolução industrial, talvez a quinta, ou talvez a sexta, eu não sei, mas que eu acho que a realidade virtual vai se tornar num patamar talvez do que a gente está acostumado com uma gravidade. Seria quase uma lei da física tudo, tá ligado? Seria quase uma... Enfim, é especulação minha e loucura minha, eu tenho a noção disso, mas eu queria trazer essa viagem pra vocês aqui. Isso aqui foi um videozinho um pouco mais curto, cara. Eu já tava viajando falando sobre isso, cara, porque eu tô pensando muito desde quando a Apple anunciou, porque eu acabei revendo alguns pequenos detalhes que eu achei muito interessante. A gente tá prestes a ter uma evolução muito grande. Enfim, cara, só tenho a agradecer por vocês terem assistido até aqui. Eu sou o Vinícius Duarte, só tenho a agradecer. Valeu, falou, eu fui.